Depois de uma longa viagem, Lampião e seus cabras chegam à residência de Sebastiana e Fortunato, coiteiros de primeira linha. O casal separou um bode para oferecer ao amigo, e Lampião ordenou que 2 cangaceiros abatessem o animal para o almoço, enquanto os demais bebiam conhaque macieira e jogavam baralho. Sabiá, um cangaceiro vida torta, abateu o bode com um longo punhal e o levou para a cozinha. Diante do casal, dono da casa, Sabiá lambeu a lâmina manchada do sangue do animal. Lampião, sentindo-se insultado com a bizarrice, empurrou Sabiá furiosamente e o repreendeu, exigindo respeito pelo animal e aos donos da casa. No dia seguinte, Sabiá estava bêbado, caindo pelas tabelas. O cangaceiro Sabiá cometeu uma atrocidade ao abusar de uma jovem cabritinha, uma moça de apenas 16 anos. Ao tomar conhecimento do comportamento do cangaceiro, Lampião se enfureceu e partiu atrás dele como uma fera. Sabiá, surpreso, perguntou se o chefe o mataria. E Lampião disse: "Quantas vezes eu te falei para se portar bem diante dos meus coiteiros? Quantas vezes? Mesmo que eu faça justiçamento, acho que vou perder a amizade dos coiteiros. Você tá atrapalhando a vida do bando. E tu e todos os cabas foram avisados. Caba meu, se abusar de filho de coiteiro, vai berrar na ponta da viana." Sem hesitar, Lampião sacou seu fuzil e executou com 2 tiros na cabeça do cabra cangaceiro, que partiu para o outro mundo. Embora Lampião fosse um homem de palavra e justiça, quando lhe convinha, muitas vezes agia movido pelo calor do momento, cometendo injustiças contra pessoas que não tinham relação com a sua luta. Um exemplo disso foi o ataque ao senhor Vicente Lira, em Boa Esperança. Vicente Lira foi capturado por Lampião e exibido pela vila. Foi obrigado a caminhar à frente do cavalo do cangaceiro. Em determinado momento, o cavalo pisou no calcanhar de Vicente, fazendo-o perder o equilíbrio. Na tentativa de evitar a queda, ele segurou as rédeas do cavalo de Lampião. O cavalo assustou e quase derrubou o rei do cangaço. Sem hesitar, Lampião puxou seu punhal e cravou nas costas de Vicente, não na intenção de matar, mas só de ferir. Apesar desse episódio, Vicente Lira não sofreu ferimento grave, foi só uma pequena furadinha e sobreviveu para contar a história. O rei do cangaço, quando não estava sob pressão, era um homem educado e respeitoso. No entanto, como líder, muitas vezes agia de forma imprevisível. Durante a Batalha da Serra Grande, seus homens ultrapassaram os limites com insultos vulgares, envolvendo as esposas e mães dos oficiais. Isso irritou profundamente Lampião, que repreendeu seus homens, dizendo que eles podiam insultar os macacos, mas sem colocar as mães e filhas deles, que não tinham nada a ver com a luta. Vale destacar também que antes do início da batalha, um refém chamado Pedro Mineiro foi colocado sob a guarda de alguns cangaceiros, atrás das pedras para protegê-lo de possíveis ferimentos. Pedro tocava as músicas preferidas de Lampião no seu violão, enquanto o pau quebrava e a folha caía. Nunca na história de batalhas alguém tocava instrumento musical para entreter o comandante de bandidos ou de soldados. Após a batalha, Pedro Mineiro recebeu 200 mil réis, quantia em dinheiro das mãos do rei do cangaço, além de uma escolta para garantir sua segurança, caso encontrasse a volante de Pernambuco no rumo da sua casa. Outro caso estranho envolveu o soldado Gilberto de Aracaju, que foi abordado por Lampião ao sair do trem em Capela. Lampião o questionou
se ele era macaco da Bahia, ao que o soldado respondeu que não, que era de Aracaju, em Sergipe. Lampião examinou a arma do soldado, brincou com ela, dizendo que a arma era mais velha do que a lua, e orientou-o a não seguir por um determinado caminho, para evitar encontros desagradáveis com seus homens. Lampião, apesar de sentir ódio pelos soldados e oficiais do governo, a quem culpava pelas injustiças sofridas por sua família, garantiu a proteção do soldado, coisa rara. Exemplo, Lampião não matava soldado que se parecia com algum familiar seu, pois este poderia ter seu sangue, já dizia Lampião. Enterrar mortos em combate para os cangaceiros era uma prática desafiadora, quando morriam longe dos esconderijos, ou eram em grande número. Geralmente os corpos eram deixados de lado devido às perseguições. No entanto, quando um cangaceiro morria perto do esconderijo, a situação era diferente. Eles voltavam e enterravam os seus companheiros. Um exemplo disso foi o caso dos homens comandados pelo sargento José Joaquim de Miranda, conhecido como Bigode de Ouro, que enterraram cerca de 20 corpos, incluindo o tenente. O coiteiro Antônio Xavier foi responsável por enterrar os corpos dos soldados, evitando que ficassem expostos ao ar livre por vários dias e provocando doenças. Após a batalha, Lampião e seu bando entraram na cidade de Nossa Senhora das Dores com 20 homens, causando surpresa, admiração e medo entre os moradores. Lampião foi à delegacia para assegurar que sua visita era pacífica e que não havia motivo para preocupações. O delegado intendente, equivalente ao prefeito atual, foi incumbido pelo cangaceiro de realizar uma coleta de dinheiro na cidade. Enquanto os cangaceiros percorriam a cidade, Lampião percebeu a presença de belas moças em Nossa Senhora das Dores e decidiu promover um baile. No entanto, o escrivão local, de sobrenome Correia, abordou Lampião e pediu-lhe que suas filhas não dançassem com os homens do bando, dizendo que suas filhas estariam prometidas a casamento. Em respeito à palavra dada de que estava em paz e também ao pedido do pai das jovens, Lampião voltou-se para seus homens e deu a ordem de que não haveria danças nessa festa naquele dia. Lampião perambulou pela cidade, às vezes até mesmo sozinho, visitando estabelecimentos comerciais, onde comia e bebia. Ele garantiu que todas as contas de seus homens e curiosos que estavam lá apenas para ver o famoso rei do cangaço fossem devidamente pagas. A mesma coisa aconteceu em Capela, onde Lampião prometeu uma visita pacífica e sem causar problemas. No entanto, um incidente interessante ocorreu em um bar, onde Lampião bebia cerveja e ouvia alguns de seus seguidores indicarem casas de viúvas e pessoas ricas como alvos ideais para ataques. Lampião, respeitando sua palavra de não praticar atos ilícitos, se pronunciou, declarando que não estaria ali para roubar, pois estava sendo bem tratado e não faria nada de mal a ninguém. Nesses relatos podemos observar algumas qualidades de Lampião que muitos negam ou desconhecem, apesar de suas ações violentas. Ele também mostrou respeito por certos princípios e pessoas, agindo de forma justa em algumas situações. A personalidade de Lampião era complexa e mesmo diante de seu papel como líder de um grupo de cangaceiros, ele demonstrava momentos de calma, educação e respeito. No entanto, suas ações também eram influenciadas por seu temperamento imprevisível, levando-o a cometer atos cruéis contra indivíduos que não tinham qualquer relação com a sua luta. Por exemplo, um certo dia Lampião chegou em um lugarejo
se aproximou da casa de sapê no final da rua, já quase dentro do mato, e aí mal perguntou ao velho se poderia dar água aos seus animais. O velho respondeu que sim, mas o seu filho, que estava lavando o cavalo, com muito medo por ser um rapazola, montou em seu cavalo mesmo sem um arreio e saiu em disparada. Lampião não gostou e berrou: "Pare! Pare ou eu atiro!" Mas o rapaz não parou e Lampião chamou o dedo, abriu fogo e o rapaz caiu mortinho da Silva Xavier. O velho pai do rapaz, enlouquecido, partiu para cima de Lampião com um facão na mão. E este deu um tiro na folha da arma, que caiu no chão. O velho então corre para abraçar o seu filho morto e chora em cima do seu corpo. Em outras circunstâncias, Lampião teria matado o senhor de idade, mas deixou para lá, pois reconheceu seu erro em atirar em um rapaz que fugiu por medo e deixou o velho vivo, porque ele estava em seu direito de defender o seu filho. Lampião não era esse bicho tão feio que alguns escritores lunáticos escrevem por aí. E muitos escritores escrevem dizendo que Lampião fazia mal às moças. Isto não é verdade, pois se ele fizesse isso, perderia a amizade de todos os coiteiros e da população também. Isso é um absurdo falar isso. Lampião era um bandido, mas não era burro. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, clique na telinha para o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Sabe por quê? Que risada doida, moço, para com isso. Rapaz, você viu? O Lampião parece que era meio doido, né? Uma hora era bonzinho, outra hora era arranca-necado de pescoço. Deus me livre de contar isso. Ainda bem que ele já foi embora. Deus me livre desse homem. Eu vou embora.